A gente está começando hoje uma atividade que tradicionalmente ela é chamada de um foco nos 12 elos da originação dependente, que diz respeito a um processo muito sutil, uma contemplação de um processo muito sutil de como que a gente constrói a sensação de realidade que a gente está vivendo. Então isso já vai introduzindo uma série de variáveis dentro da nossa visão que às vezes a gente não se leva conta, né? Dentre a primeira delas é justamente esse fato de que a realidade que a gente está vivendo, a gente já olha um pouco assim, né? Não é a realidade, mas é uma sensação de realidade que a gente está vivendo. E a gente vai olhar como que isso não só é construído, mas isso é construído de uma maneira complexa, né? Que a gente vai poder perceber. E toda essa classe de ensinamentos, ela está ligada ao que no budismo a gente chama da roda da vida, né, que eu acho que você já deve ter fechado aqui e ali. E a roda da vida, ela foi o início, vamos dizer assim, o processo por onde o próprio Buda começa o budismo, né? Ele vai começar, na verdade, não ensinando o budismo, mas ele começa ajudando as pessoas nos lugares que elas estão. Então, a partir das próprias situações que ele vai encontrando na vida das pessoas, ele começa a ajudar as pessoas a entenderem melhor a situação que elas estão vivendo e como que elas podem gerar lucidez a partir daquilo e olhar aquilo de um lugar mais amplo. Ele começa desse ponto, né? Então eu acho especialmente interessante quando a gente vai olhar a roda da vida, a gente retomar ao próprio exemplo do Buda para a gente ter, assim, primeiro uma sensação clara de conexão, porque é muito fácil a gente, especialmente nos dias de hoje, gerar uma sensação de que a gente está fazendo uma coisa muito nova, né? Então é o pós-budismo, né? E tem pós-tudo hoje em dia, e tem pós-dharma, e tem pós-guru yoga, e começa a surgir umas coisas um pouco estranhas, né? Então, para a gente ter bem claro de que tudo isso que a gente vai estar olhando é extremamente conectado com o que o próprio Buda falou há 2.600 anos atrás. A gente não está inventando nada, né? Por quê? Porque o Buda vai se dar conta de que na percepção sutil de como que a gente se relaciona com as coisas, é tudo igual, entende? A raiva que se sentia 2.600 anos atrás é igual a de hoje. O apego, a noção de fixação, a noção de sofrimento não mudou nada. O que vai alterando são a sensação de externalidade das coisas, né, na nossa relação. Mas internamente esses processos sutis, eles são idênticos, né? Porque o funcionamento da mente é muito parecido. Então, eu sempre gosto de voltar ao exemplo do Buda porque é muito ilustrativo por vários aspectos, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a própria história dele enquanto Siddhartha, talvez alguns de vocês já tenham visto, né? Tem até aquele filme do Bernardo Bertolucci, né? Que ele ilustra aquilo de uma maneira muito lúdica, né? Também, né? Mas ele era um príncipe que surgiu filho de um rei e esse rei, quando descobre que a esposa está grávida, que também foi uma coisa assim, tipo Jesus Cristo, né? Um dia ela estava dormindo, ela acordou e disse: meu bem, eu tô grávida agora, né? E foi um elefante que entrou no meu sovaco enquanto eu estava dormindo à noite, né? Então eu posso dizer isso, ela estava dormindo e ela sonha que um elefante branco desce dos céus e entra pela axila dela. Aí ela se descobre grávida, né? E, e aí o rei fica super feliz, porque enfim vai ter um herdeiro, né? Vai ter um filho. E a gravidez se decorre super bem, 9 meses, tudo normal nesse ponto, né? Aí a criança nasce. Quando a criança nasce, o rei fica preocupado, porque tem vários sinais, assim, criativos, né? Então tem arco-íris no céu, tem uma série de coisas que acontecem, né? Aí o rei se dá conta de que essa criança que nasceu não é um ser muito comum, né? Aí ele manda chamar um grande sábio da região, que era chamado Asita. E aí esse sábio, ele vai até o local onde o Siddhartha nasceu e o Asita olha para o bebê e faz uma previsão, assim, então, um olhar assim, mistura de astrologia com outras coisas. Ele olha para o bebê e diz: olha, esse seu filho, ou ele vai ser um grande, uma pessoa iluminada que vai trazer benefício a muitos seres, ou ele vai se transformar num monarca universal. E o rei, por um lado, ele fica feliz, por outro, ele fica preocupado, né? Porque o filho dele se transformar num ser iluminado, aquilo é mais ou menos. Aí ele tenta, ao longo de toda a infância do menino, toda a adolescência, juventude, proteger o menino de qualquer coisa que possa vir a sensibilizar ele,
que possa então provocar que ele desperte para uma conexão espiritual, vamos dizer assim, né? Então o menino vive dentro de que hoje em dia a gente chama de uma bolha, né? Então, o menino ele é criado ali dentro e ele tem pouco contato com o mundo externo, ele tem pouco contato com qualquer coisa que possa contaminar a sensação de que a vida dele é, enfim, a única vida possível, né? E ele é criado dentro disso. Os anos passam, ele vai ficando jovem e, num certo momento, ele decide que ele quer conhecer, enfim, né? Ou seja, tem a vida, tem o castelo, tem os muros ao redor, ele quer ver o que tem do lado de fora. E essas pessoas que trabalham aqui dentro vêm da onde, né? Para onde é que elas vão no fim do dia? Ele não sabia direito daquilo. Aí ele pede para o pai para poder fazer um passeio na cidade, enfim, né? Ver onde é que esse pessoal todo vive, o que tem do lado de fora. Aí o pai fica preocupado, porque ele descobre que naquele momento o filho pode ser que fique tocado por alguma coisa, né? Aí ele manda fazer uma limpeza na cidade, né? Todo mundo toma banho, todo mundo fica bonitinho, para o filho, quando sair, achar que aquilo é tipo show de Truman, assim, né? Deixa aquilo tudo arrumado para achar que aquilo é assim mesmo, né? Aí pega uma carruagem, tem o condutor da carruagem, bota o Siddhartha dentro e eles vão. Aí tem a história que chama dos 4 portões, né? Aí ele sai pelo portão, vamos dizer, sul. Ele sai no portão sul, aí ele encontra um cortejo, uma coisa grande assim para receber ele, e num certo momento ele olha e vê uma pessoa tossindo, assim, a pessoa está com o nariz entupido, a pessoa está passando meio mal, assim, tá meio amarela, né, meio fraca, né? Aí ele fica muito tocado com aquilo, nunca tinha visto, não sei como, né, mas nunca tinha visto. Aí ele pergunta pro condutor, né, que cidadão é esse, né? Ele diz, não, isso é um ser doente, ele está doente. Aí o Siddhartha diz, nossa, então todo mundo fica assim. Ah, todo mundo. Eu, então, inclusive, vou ficar assim um dia. Diz, até hoje ninguém escapou, nem de uma gripe que seja, né? Aí ele fica horrorizado com aquilo e diz, não, vou voltar para casa, chega. Aí volta para casa. Passa um tempo, ele diz, não, eu quero ir de novo. Aí ele decide, não, agora eu vou sair para um outro portão, vamos dizer, portão leste. Aí ele sai no portão leste e depois de andar um pouco com a carruagem dele, ele encontra uma pessoa já andando com dificuldade também, mas a pessoa já estava assim, né? Já não tinha mais cabelo, né? O pouco que tinha, né? E a pessoa já estava com uma cara assim, meio que parecia um maracujá. E andando com dificuldade, aquilo difícil, né? Aí o Siddhartha perguntou, né? Isso ali, o que é isso, né? Aí ele disse, isso é uma pessoa velha. Quer dizer que todo mundo fica assim, diz, olha, se der tudo certo, né? todo mundo chega lá, né? Então se der tudo certo, você chega lá também, é. Aí ele fica horrorizado com aquilo, né? Aí ele pede para voltar para casa. A terceira vez que ele sai, vamos dizer assim, para o oeste, ele também sai, depois de andar um pouco, ele vê uma cena que é um corpo deitado, imóvel, e um conjunto de pessoas chorando ao redor daquele corpo. Aí ele pergunta para o condutor, né, isso ali o que é que está acontecendo? Ele diz, não, isso aí é uma pessoa que morreu, acabou. Ele diz, isso tudo acontece com todo mundo? É, até hoje ninguém escapou. Então quer dizer que eu também, você também não vai escapar. Aí ele volta para casa. Aí o rei já estava preocupado, porque ele via que o filho voltava para casa e já ficava um pouco assim, pensando na vida, né? Aí ele disse, não, eu quero ir uma última vez. A quarta vez que ele sai, vamos dizer assim, Portão Norte, ele sai e ele encontra uma pessoa vestida apenas com um manto, segurando uma tigela na mão. E andando assim, com uma cara super boa. E ele estava um pouco, assim, suspeitando já do condutor da carruagem, que só dava notícia ruim para ele, né? Aí ele decidiu, disse, não, agora eu mesmo vou me levantar e eu vou lá perguntar o que é esse cidadão, né? Aí ele manda parar, ele se levanta e ele vai lá. Aí ele vai lá e diz, fulano, quem é você? O que você está fazendo? Né? Me explique. Aí ele diz, não, eu sou alguém que entendeu a transitoriedade do mundo e eu estou buscando um jeito de encontrar uma liberação disso. Ele achou aquilo incrível. Aí ele perguntou, como é que você faz? Não, é assim, eu restringo os meus sentidos físicos, pratico austeridade e através disso, então, eu vou encontrar uma liberação disso. Isso foi o primeiro contato que Siddhartha foi ter com qualquer coisa espiritual, com qualquer caminho, vamos dizer assim. O primeiro contato que ele teve. Aquilo marcou muito ele.
a ponto de ele então decidir, quando volta para casa, no meio da noite ele escapa daquilo, né? Foge de casa e decide que ele quer fazer aquilo da vida dele. Ele tinha 29 anos, ou seja, ele estava na revolução de Saturno, né? Então aquilo devia estar acontecendo alguma coisa na vida dele, né? A revolução de Saturno é um pouco isso, a pessoa vai chegando ali e ela começa a pensar, né? O que eu vou fazer da vida, né? Eu nunca me esqueço um amigo que estava por essa fase, assim, tipo, Siddhartha, né? Revolução de Saturno, né? Pensando, e agora, né? Aí ele decidiu que ele queria morar no centro budista. Aí ele disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar meu apartamento para alugar e aí eu vou me mudar para o centro budista. Aí ele foi lá, tirou várias fotos do apartamento, botou na internet e ficou esperando, né? Aí um dia liga uma menina. Nossa, eu adorei seu apartamento, super bem localizado. Posso ir aí fazer uma visita? Eu disse, claro. Aí a menina foi. Aí a menina olhou pra ele olhou pra ela. Daí, o que aconteceu? Ela alugou o apartamento com ele dentro. Então isso é a revolução de Saturno, né? Ele fez um movimento, né? Disse, bom, tudo bem, eu não me mudo, mas é um caso. Aí casou, né? Que ótimo. Então o Siddhartha também estava por essa assim, né? Pensou, o que eu faço da minha vida, né? Aí ele sai. Aí ele raspa o cabelo, pega só um manto, tigela, e aí ele vai passar 6 anos praticando em meio à floresta. E ele vai evitar qualquer contato com o que ele vai imaginar que seja o mundo externo. Ele vai evitar encontrar pessoas, ele vai evitar tudo. E vai praticar muito, de modo muito austero. Mas especialmente ele vai, no início desse processo, ele encontra alguns outros mestres, né? Porque a Índia naquele tempo, que naturalmente não era a Índia, porque a Índia é uma construção britânica, né? Era um conjunto de reinos e de povos, havia uma efervescência espiritual. Se diz que só na época do Buda haviam 6 grandes tradições filosóficas, sem contar muitos outros grupos pequenos, né? De renunciantes e sadhus e uma série de outros praticantes, né? Que haviam naquele tempo. Então o Siddhartha, ele naturalmente ele ia encontrando. Só que ele rapidamente recebia aqueles ensinamentos, praticava e ele dizia, mas não é bem por aqui. Não é bem por aqui. Ele ficava. Porque ele sempre tinha uma sensação de que eles encontravam alguma coisa particular que depois eles acabavam perdendo. Além do mais, era muito fácil também gerar uma sensação de que o mundo é alguma coisa horrível. Então o Siddhartha ficou por um tempo ouvindo esses mestres, recebendo esses ensinamentos e uma hora ele desiste. Se eu vou praticar por conta própria. Aí ele passa 6 anos praticando meditação em silêncio de maneira muito austera e evitando qualquer coisa que pudesse perturbar ele. Aí ficam 6 anos assim. Aí tem um belo dia que ele acorda de manhã, ele olha para um lado, olha para o outro, aí ele pensa, não aconteceu nada. Eu sigo igual. Isso é muito chocante, né? De pensar que ele passou 6 anos nisso, um dia ele acorda e ele se dá conta de que a base da mente dele não tinha se alterado. Ele tinha desenvolvido equilíbrio, tinha desenvolvido foco, tinha desenvolvido qualidades a partir da meditação, vamos dizer. Mas ele se deu conta de que a maneira pela qual ele via as coisas não tinha se transformado. Não que ele precisasse fazer assim, uma alteração de consciência, tipo tomar um chá e a pessoa passa a ver outras coisas. Não é isso que ele estava vivendo. Mas ele via que a liberação não tinha acontecido ainda. Aí ele decide relaxar. Isso é muito interessante. Ele diz, não, dá um tempo. Aí essa coisa de renunciante, ele evitava uma série de coisas, né? Aí quando ele decide dar essa relaxada, ele diz, não, eu vou tomar um banho. Um troço que eu não faço há muito tempo, você imagina, batia assim, caía as coisas, né? Aí ele vai até um rio, toma um banho, se refresca, né? Aí quando ele sai do rio, ele encontra quem? Uma mulher. Pá, tudo que ele não podia, né? Porque ele era um renunciante, ele tinha feito o voto monástico, então tudo que ele não podia. Então era uma mulher. E era uma mulher que ela era uma praticante hindu e ela tinha feito uma oferenda de arroz de leite, um pratão assim, para oferecer para os deuses. Vocês imaginem, né, pessoal? Arroz orgânico, claro. Leite da vaca feliz, porque é Índia, né? Então aquilo maravilhoso, um super manjar, né? Ela tinha feito aquilo para oferecer para os deuses. Só que quando ela olha, ela vê aquele asceta magro, né? Ela vê uma pureza na intenção da prática dele. E ela fica muito comovida com aquilo e ela decide então oferecer aquele prato todo para ele.
Aí o Siddhartha olha para aquilo, né? E ele aceita. É muito interessante, né? Então esse ponto foi uma transformação na vida dele. Porque na hora que ele encontra essa mulher e ele recebe esse prato, ele descobre que ele precisa do mundo para poder iluminar o mundo. Então ele recebe essa oferenda de alimento, um alimento delicioso, ele come aquilo e aquilo fortalece ele. Então ele faz uma transição muito importante, onde ele descobre que é através do contato com as coisas que a gente vai iluminar as coisas. Ele descobre que até o momento a prática dele tinha sido de evitar as coisas. Só que no exato momento que a gente começa a evitar as coisas, elas ficam guardadas, intocadas, né? E aí quando ele descobre isso, ele recebe esse prato, ele faz uma transição, né? Essa transição não é muito entendida porque sempre que a gente anda com uma sensação um pouco de não entender direito o mundo ao redor, é muito fácil que a gente ande através de um processo um pouco de disciplina, né? Então, naquele tempo, ele e aqueles outros ascetas que viviam naquela época, todos eles andavam um pouco a partir da disciplina. E nisso, se vocês observarem, sempre que a gente se constrói a partir da disciplina, a gente subjetivamente constrói uma sensação de vigilância nossa e dos outros que estão próximos a nós. É muito fácil quando alguém está fazendo esforços a partir da disciplina, a pessoa começar a pensar que só ela está andando e que a turma ao redor tudo é um pouco folgado, assim, né? Aí eu tô fazendo certo, eu faço no lado, mas esses aí estão sempre um pouco deitados, assim, eles se escoram de um lado pro outro, assim, sério sou eu. Aí começa a gerar uma sensação um pouco assim, né? Então, quando eles olham o Siddhartha encontrando aquela mulher, comendo aquele arroz de leite, eles dizem, esse aí se perdeu agora, né? Coitado, né? Se desvirtuou do caminho. Aí o Siddhartha, ele por outro lado, tinha visto uma outra coisa. Então ele vai receber isso. Dentro do budismo tibetano, essa prática, no caso do alimento, ela vai ganhar uma importância tremenda. Vai ser uma prática chamada de tsogi, e que é super interessante, porque a pessoa está parada, meditando, né? Ela pensa, uau, estou estável. A pessoa está num retiro, vamos dizer assim, né? A pessoa já está um tempo lá, né? Estou super bem. Aí eles chegam, botam na sua frente um prato com 5 sabores. Aí tem doce, tem o amargo, tem o ácido, tem o astringente e tem o salgado. Aí você tem os 5 sabores ali. Aí é muito fácil, porque a pessoa assim vai ter um chocolate, mas vai ter um nabo cru, né? Vai ter uma pimenta, vai ter um limão azedo, mas vai ter qualquer outra coisa assim. Aí é muito fácil a pessoa gerar uma faixa de gás no meio do prato assim. Aí de um lado ela empurra o que ela gosta e do outro ela não gosta. Aí o prato ele se transforma numa representação do próprio mundo, porque a pessoa ela é colocada a simplesmente olhar, e o ponto não é o alimento em si, mas o ponto é a pessoa perceber para que lugar ela vai quando ela olha para aquilo. Ela descobre o mundo interno dela. Porque não é assim, bom, mas isso aqui... Ela não está olhando para o aspecto calórico naquele exato momento. A prática não é essa. A prática é a pessoa olhar para que lugar ela vai quando ela se depara com aquilo. Então Siddhartha se deu conta disso. Ele olhou para aquele alimento e ele começou a perceber para que lugares ele ia. Ele viu que esses lugares não estavam iluminados ainda. Então ele decide sentar para meditar novamente, mas agora ele decide invocar Mara, como se chama, né? O Buda fez, ele invocou Mara. Mara são os obstáculos. Então ele senta debaixo da árvore bode e agora então ele senta aberto, entendendo que agora o mundo vai penetrar nele. Não que o mundo não tivesse, mas quando a gente rejeita alguma coisa, a gente tem um nível de apego em que a gente sustenta aquilo como rejeito. Então a gente está fazendo esforço para sustentar uma condição artificial em que a gente imagina que certas coisas são boas, outras coisas a gente não. Então agora ele vai sentar totalmente aberto. Venha o que vier, eu vou olhar com lucidez. Ele faz essa prática. Aí ele vai então ultrapassar os 6 reinos, né? Então começam a surgir então dentro do próprio desenho do filme do Bertolucci. Ele vai ilustrar isso como ele está lá sentado, né? E aí começam a vir, por exemplo, o reino dos infernos. Ou seja, a
Vocês podem sentir isso, né? A gente está lá sentado meditando, aí de repente a perna começa a ficar dormente, né? A pessoa nem sente mais a perna, da cintura para baixo não sente mais nada. Daí a pessoa pode ser que pense assim, isso aqui é super perigoso, porque se vier alguém aqui armado nos assaltar, eu tô aqui quase necrosado da perna para baixo, eu não vou nem conseguir me mexer, não tem chance nenhuma. A pessoa ela pode pensar que o pior pode acontecer porque ela está ali parado. A pessoa é jogada para uma região interna em que ela passa a ver as coisas desse modo, né? Ou então pode surgir uma sensação de carência, né? Ou seja, bom, para mim poder fazer prática eu preciso de 2 pontos. Bom, eu precisaria ter uma almofada na minha casa melhor, eu precisaria na minha casa ter isso, eu precisaria de preferência ter passado nesse concurso que eu estou estudando, daí eu vou conseguir meditar melhor. A pessoa começa a pensar num monte de coisa que está faltando, para enfim ela começar a fazer as coisas, né? Então o Siddhartha se deu conta da mesma coisa. Ou seja, ele está ali e repentinamente ele é invadido por uma sensação de carência, de falta, né? Do que está faltando e como se conseguindo aquilo, enfim, a coisa ia andar, né? Depois, do reino dos animais, né? Que é uma sensação de um cansaço, né? Ou uma sensação de que qualquer coisa dá muito trabalho. Pensa, não, você não vai meditar, é final de semana, vamos aproveitar, você vai ficar, isso aí dá muito trabalho, quando mais você vai meditar, isso não vai acontecer nada, você não adianta. Aí começa a surgir uma sensação de que aquilo dá muito trabalho, não vai dar certo. Aí a gente pode gerar uma anestesia, né? A gente pode gerar uma imobilidade a partir daquilo. Ou o reino dos humanos, né? A gente começa a pensar tudo que a gente deveria estar fazendo, mas a gente está aqui meditando. Puxa, mas eu tinha que ter entregue aquilo, depois da faxina na minha casa eu vou fazer quando? Eu também tinha marcado de cortar o cabelo e agora? Aí as urgências do dia a dia pode ser que invadam o silêncio, invadam a prática e a gente acaba sendo simplesmente levado e não consegue priorizar, não consegue fazer nada, né? Ou uma sensação de competição também, né? A pessoa está ali parada, ela pode ser que comece a se comparar, né? Quem é que se mexe primeiro? Aí ela fica com essa coisa assim, né? Quem se mexer primeiro perde. Então a gente pode gerar uma sensação muito sutil de competição, nem que seja com nós mesmos, né? A gente se coloca metas que a gente quer ganhar em prazos, em tempos, e uma série de coisas, né? Aí ele se deu conta. Cada um desses aspectos que ia surgindo, ele se dava conta de que aquilo eram aspectos quase que de sonho que surgiam. Porque aquilo surge sem base, aquilo permanece um tempo e aquilo desaparece. Ou seja, a gente é invadido por aquilo e aquilo, sem que a gente necessariamente faça alguma coisa, aquilo simplesmente vai. Vocês observem, por exemplo, né, a gente quando for fazer meditação, depois deu 5 minutos de vocês meditando, vocês nem lembram mais quais foram os pensamentos que estavam na mente de vocês quando vocês começaram a prática. Vocês não precisaram fazer nada, aquilo foi embora. Você já tem uma naturalidade de um movimento interno, né? A gente, sem entender isso, a gente enrijece numa certa posição e começa a tentar manobrar aquilo causalmente, né? Então o Buda ele atravessa essa noção, ele entende de onde aquilo surge, como aquilo se sustenta, como aquilo naturalmente se dissolve. Ele reconhece isso, né? Aí quando ele reconhece isso, então ele vai reconhecer essa base da mente, de onde tudo surge, de onde tudo cessa. Então isso é chamado iluminação. Aí ele atinge isso e ele passa um tempo repousando nisso. Aí ele se levanta e pergunta, quem é que vai entender isso, né? Aí ele se lembra de alguns ascetas que estavam com ele dentro da própria mata, da própria floresta, quando ele estava meditando, né? E aí ele se aproxima deles e começa então a contar o que ele tinha descoberto. Quando ele faz esse movimento, vai surgir as 4 novas verdades, que é o início, vamos dizer assim, o início tradicional do próprio budismo, né? Que são as 4 novas verdades. Então isso foi, vamos dizer assim, a primeira coisa que o Buda vai falar é exatamente isso, as 4 novas verdades. E a primeira nova verdade é um tema super longo, se a gente for olhar com cuidado, porque diz respeito assim, o Buda ele vai demonstrar como que todo mundo tem uma sensação de que não só está vivendo um problema verdadeiro, mas ele vai tentar demonstrar como que isso também ocorre como se fosse uma bolha. Então, quando ele diz que isso é uma bolha, ele também já está tirando um pouco o peso que aquilo possa ser que venha a ganhar. Então, isso é super importante.
Para explicar isso melhor, ele começa a usar diferentes argumentos, não? Ou seja, ele começa a usar diferentes elementos. Então, por exemplo, dentro da primeira nova verdade, o Buda vai falar, em primeiro lugar, ele vai falar de dukkha. Então, dukkha não necessariamente é uma palavra que a gente tenha uma tradução para as nossas línguas, né? Geralmente, especialmente quando isso vem pelo caminho do ouvinte, dukkha é traduzido como sofrimento, mas não é sofrimento. Se a gente for dizer para uma pessoa que a experiência da vida dela é de sofrimento, ela vai dizer, claro que não é, porque eu tenho momentos bons, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, tá certo, tem uns dias que eu tô meio down assim, mas não é isso. Claro que não é. O que o Buda estava explicando é que felicidade e sofrimento andam juntas no sentido comum das coisas. Ou seja, não tem nada que hoje possa nos parecer uma fonte de felicidade, uma fonte de alegria, que amanhã depois, pelo próprio andar da carruagem, não possa se transformar numa grande dor de cabeça. Então ele vai mostrar, em primeiro lugar, como que isso anda junto, né? Ou seja, quando ele vai falar de dukkha, ele vai dizer assim, o problema é que a gente vai gerar o que ele chama de fixação. Então, da fixação surge o sofrimento. Então, por exemplo, a gente vai encontrar experiências que a gente vai naturalmente dizer que são experiências agradáveis, mas a gente vai muito facilmente se fixar a elas. A gente vai enrijecer. E a gente vai tentar começar a manobrar todas as circunstâncias externas para ninguém encostar naquilo. É bom que todo mundo saiba que aquilo é meu, que aquilo ninguém toca, que aquilo é alguma coisa. Ou seja, a gente fica extremamente frágil com receios e com medo de qualquer coisa aconteça. Então isso é um efeito de dukkha, né? A gente, por fixação, a gente acaba gerando um descompasso, né? Só que isso não está necessariamente ligado apenas a objetos, vamos dizer assim, né? A pessoa foi lá, comprou alguma coisa, aquilo agora produz uma energia dentro dela, né? Isso pode acontecer até mesmo na conexão que a pessoa vai desenvolver com o caminho espiritual. Então a pessoa pode sofrer a partir do caminho. É muito bizarro isso, né? Mas isso nada mais é do que a própria operação da mente acontecendo. Ou seja, a pessoa ela pode gerar uma fixação a um aspecto particular do caminho, ou uma projeção de como que ela acha que o caminho deveria ser. Aí ela fixa naquilo. Aí se ela vê que aquilo não vai andando de acordo com como ela imagina que deveria andar, ela começa a sofrer. Simples. Então qualquer coisa que a gente vai se encontrar fixado, aquilo vai nos incomodar um tanto, né? Já até observem assim, por exemplo, regiões da nossa vida que a gente tem 1 tonelada de apego, a gente tem 1 tonelada de sofrimento se aquilo acontece qualquer coisa. É sempre um pouco matemático, assim, né? Você já olha assim, coisas que a gente tem 0 apego, que tem 0 sofrimento quando aquilo termina, aquilo vai embora. Você até diz assim, ó, vai tarde. Né? Aquilo nem perturba mais, né? Porque aquilo a gente já não tem a sensação que a gente tem que estar sustentando alguma coisa, né? Então isso é um ponto básico assim dessa primeira volta que o Buda dá, né? Ele vai mostrar como que a gente não entendendo direito como é que as coisas funcionam, a gente vai se atrapalhando ali dentro, né? Especialmente o Buda vai apontar que nessa primeira nova verdade a sensação de felicidade vem da manipulação das condições externas, né? Então, ainda que não necessariamente esse tema da felicidade seja algo completamente consciente, ou seja, as pessoas elas nem sempre têm a sensação que elas estão se movendo porque elas estão buscando felicidade, mas as pessoas sempre estão se movendo para encontrar coisas que elas vão julgar como agradáveis, ou como coisas que elas vão se interessar e vão tentar se afastar, tentar evitar coisas que elas não gostam, coisas que elas não desejam passar. Nisso vai se confundir um pouco esse tema da felicidade, né? Então a gente fica um pouco refém, né? No exato momento que isso passa a ser um parâmetro, é muito fácil surgir uma noção de que a gente fica um pouco refém das circunstâncias, né? Porque um outro ponto básico que vai surgir dentro disso é a impermanência, né? Ou seja, naturalmente a gente não vai conseguir controlar as coisas do jeito que a gente gostaria, né? Ou seja, as coisas elas têm como que vontade própria.
elas têm um andar que é um pouco próprio delas. A gente não consegue controlar aquilo, a gente não consegue fazer aquilo ficar do nosso jeito. Então, se a gente consegue por um tempo, tudo bem, mas aquilo, naturalmente, com o tempo, aquilo começa a andar para cá, para lá, e aquilo vai andando. Né? Então, a gente, por não se dar conta disso, pode ser que a gente venha a sofrer dentro disso. Né? Então, esse é um ponto muito curioso, assim, né? Por exemplo, dentro do Sansara, a sensação de que, para muitas pessoas, se pergunta para a pessoa, e aí, tá tudo bem? Tudo sob controle. É super comum de achar isso, né? Porque a pessoa pensa assim, bom, agora eu tô aqui com... tipo Big Brother, assim, né? Eu tô filmando tudo, tá tudo aqui controlado e tá tudo bem. A pessoa tá um pouco... ela tá um pouco preocupada, assim, né? Porque ela tem que estar com muitos fios e com muitas antenas e muitos radares em todos os lados e equilibrando um monte de coisa para, enfim, dizer que tá bem, né? Aquilo dá um trabalhão, né? Além do mais, qualquer uma dessas coisas que possam vir a desabar e que naturalmente vão desabar em algum momento, a pessoa fica muito sem saber o que fazer, né? Então, esse é um ponto curioso, né? Ou seja, a nossa sensação de estabilidade dentro do Sansara é muito fácil ela surgir de uma sensação de controle. E, especialmente nos dias de hoje, essa capacidade nossa de controlar as coisas, ela está diminuindo, né? Porque as coisas estão dando cada vez mais no ritmo mais acelerado e esse descompasso ele começa a acontecer, então vai ficando difícil a gente ter uma sensação de controle, né? Ou seja, dimensões das nossas vidas que por muito tempo foram fontes de estabilidade ou que foram aparentemente fontes de segurança, essas instituições, vamos dizer assim, hoje elas já estão um pouco comprometidas, né? Então vamos pensar, havia um tempo em que para o bem ou para o mal a pessoa casava e estudava a vida inteira, né? Hoje em dia, já assim, né? Também, por muito tempo a pessoa tinha uma profissão, a pessoa tinha um ofício, né? Que durava, entende? Transmitia, que tinha uma coisa quase que de castas, às vezes, né? Transmitia para os filhos aquilo ia andando, né? Hoje em dia a pessoa com 30 anos já está na terceira profissão, já pensando que deve fazer outras coisas, de fazer não sei bem o que, aquilo já tem um fluxo muito maior, né? É muito difícil alguém pensar hoje que começa alguma coisa e vai seguir naquilo até morrer, né? Ninguém pensa isso. Pouquíssimas pessoas vão pensar isso, né? Então isso vai acontecendo, né? Então socialmente a gente vai vendo isso também, né? Então essa capacidade nossa de encontrar estabilidade nas coisas, ela vai diminuindo. Naturalmente a capacidade da gente encontrar qualquer segurança ali dentro também, né? Só que pode parecer que a impermanência ela é uma grande descoberta do budismo, né? A pessoa quando chega no SEB, a pessoa descobre, vai lá ler o Meditando a Vida do Lama, começa a ver os vídeos todos, a pessoa pensa, impermanência, é verdade. Mas não, se vocês olharem, todo mundo tem uma sensação da impermanência muito clara. Senão ninguém se preocuparia em ter que estar fazendo seguro contra roubo, seguro de vida, seguro de saúde, pagar previdência e uma série de coisas. Ou seja, no pano de fundo, aquilo já está mais ou menos ali, né? Só que aquilo não está necessariamente exposto como alguma coisa clara que a gente possa realmente olhar e aprender a lidar com aquilo, né? Aquilo serve, muitas vezes, aquilo anda às vezes como um fantasma que nos assombra, né? E que a gente fica sem saber direito o que fazer caso aquilo venha das caras, né? Então o Buda ele escancara isso na primeira verdade, né? Ele começa por aí, essa conversa começa nesse ponto, né? Dentro desse ponto vai surgir também uma descrição do Buda muito detalhada, muito interessante, o que ele vai chamar dos 3 tipos de sofrimento. Que nem sempre a gente pensa assim, bom, tem um sofrimento. O Buda diz, não, o buraco é mais embaixo, vocês vejam. Ele vai dizer, tem um sofrimento do sofrimento. O sofrimento do sofrimento é assim, a pessoa está andando, tropeça, torce o pé, chuta uma pedra, né? É um sofrimento que vem de um desconforto. Uma pessoa pega um resfriado, fica com febre, alguma coisa assim, né? Aquilo dá um banzo, né? Então pode ser esse sofrimento que vem de uma coisa mais imediata, assim, né? Mas ele diz, tem outras esferas também, né? Então essa é como se fosse um sofrimento mais leve, né? Que ele vem de um desconforto, de alguma coisa física, de algum contato assim, né?
Aí ele diz, depois tem o sofrimento da mudança, que está ligado ao próprio fato da impermanência das coisas, né? Ou seja, a gente tem medo da impermanência ou a gente tem uma não familiarização com esses aspectos da impermanência porque a gente imagina que o nosso bem-estar, a nossa felicidade dentro do sentido comum das coisas vem do fato das coisas estarem como elas estão. Então, se elas mudarem, aquilo vai ser uma fonte de sofrimento para nós, né? Então, é o sofrimento da mudança. O Lama brinca às vezes, né? O sofrimento da mudança é assim. O outro pega as coisas, vai embora, leva a mudança junto. Isso é outra explicação do sofrimento da mudança, né? Então, as coisas mudam, né? E aí a gente se atrapalha ali dentro, né? Isso é o sofrimento da mudança. E aí isso está em permanência, isso está em todas as coisas, né? E aí tem o sofrimento que é como se fosse, que é exatamente o que os 12 elos trabalham, né? Que é o que a gente vai ver. Que é o que o Buda chama do sofrimento totalmente pervasivo. Ou ele chama também do sofrimento que tudo permeia. O sofrimento totalmente pervasivo, ele não é necessariamente uma sensação de sofrimento, não diz respeito a isso, mas diz respeito a uma incapacidade da gente poder olhar as coisas com profundidade. Da gente estar olhando para as coisas, mas aquilo sempre parece que tem impulsos que nos empurram para cá ou para lá, e a gente dificilmente consegue parar e atravessar essa camada inicial do impulso. Então, como que a gente pode olhar para as coisas com mais profundidade? Como que as coisas mudam na nossa cara e a gente às vezes nem percebe, né? Como é que isso mudou, né? Vocês vão ver, por exemplo, às vezes as coisas elas mudam no aspecto grosseiro, mas não necessariamente elas mudam no aspecto interno. Muito comum de ver isso, né? Por exemplo, relações de pais e filhos é muito visível, né? Eu lembro de uma praticante que ela me dizia do filho dela, né? Que era o Carlinhos. Ela fala, porque o Carlinhos, o Carlinhos, o Carlinhos. Aí, tanto ela fala do Carlinhos, eu imaginava. Piazota assim, né? Aí um dia ele chegou lá no SEB onde eu tava, né? Um homem barbudo assim, né? Bom dia, meu nome é Carlos, apertou minha mão assim. Esse era o Carlinhos, né? Bonito de ver. Só que às vezes é o contrário, né? Ou seja, às vezes a pessoa nem muda o corte de cabelo, nem muda a roupa, nem muda nada, a gente olha e não reconhece aquele ser, né? Então, esse aspecto da gente olhar para as coisas e conseguir entender direito como é que essas transformações acontecem, né? Ou seja, o sofrimento totalmente pervasivo, ele é uma incompreensão nossa de como que a realidade toda ela surge por dentro do olhar. A gente olhar para as coisas e ver que a gente está construindo aquilo com os nossos olhos também. Então, o sofrimento totalmente pervasivo, ele vai trabalhar exatamente no ponto que o Buda vai chamar do primeiro elo, que é a vidya, ou ignorância, né? Vai trabalhar nesse ponto, né? O fato de a gente compreender a inseparatividade das coisas, a gente poder compreender a coemergência, a gente poder entender que as coisas não surgem da materialidade das coisas, mas tem um aspecto luminoso da própria mente que ajuda a construir aquilo. Então, o sofrimento totalmente pervasivo está ligado à vidya, né? Está ligado a esse aspecto da ignorância, da delusão. Então, o Buda vai dizer que os seres do samsara, todos eles estão expostos a esses três tipos de sofrimento, né? Um outro ponto muito característico dentro da primeira nova verdade é a gente contemplar também o centro que tem os três animais, que é um javali, um galo e uma cobra. Então, ainda que essa imagem possa parecer com muita informação, né? Já tem muita coisa ali, o centro, assim, o cerne mesmo, tem três animais. Porque naquela época, vocês imaginem, não havia necessariamente uma cultura escrita para a população, né? O Buda ele não escreveu uma linha durante toda a sua vida, ele falou aquilo.
Então ele precisava encontrar maneiras de explicar aquilo que ele estava dizendo através de formas simbólicas, né? Então ele vai usar isso através de analogias. Então tudo isso aqui são analogias, nada disso aqui é real, assim, vocês vão um dia encontrar isso aqui em algum lugar, né? Porque é uma analogia que o Buda usa, né? Então ele vai dizer, o grande problema, o Buda vai dizer assim, quando a gente olha para as coisas, a gente olha para as pessoas, ou a gente olha para dentro, a gente vai encontrar um movimento de energia que é justamente o que nos pega. Então vocês olhem assim, por exemplo, a gente quando olha para um objeto, a pessoa olha para o seu carro, vamos dizer assim. Né? A pessoa tem um carro, ela olha para o seu carro. Ela olha para aquele carro, aquilo move a energia dela. Aí aquela energia, o Buda vai dizer, esse apego a essa energia é como um javali. Então eu não sei se vocês já tiveram assim alegria assim, né, de encontrar um javali ao vivo e a cores, né? É uma coisa muito impressionante, né? Aqui em São Paulo eu sei que tem pro interior assim, né? E não é nativo daqui, né? O javali foi trazido para ser criado em cativeiro na América do Sul, lá no Uruguai, na Argentina, ele fugiu. Como ele não tem predador, ele toma conta, né? Então lá no Jatavana tem também. O javali, ele é um bicho que ele é destemido. É muito interessante. Você olha pro bicho e ele não tá nem aí pra você. Né? Você encontra outros bichos, eles te olham, eles ficam meio assim, eles fogem. Ele olha pra você e não tá acontecendo nada. Né? Além do mais, ele tem uma capacidade de que, isso lá onde eu moro, né? Eles dizem assim, olha, cara, assim, tu tem duas opções. Ou tu anda armado, ou tu sempre anda perto de uma árvore que se ele vier, tu né? Sobe, né? Ele ataca. Não tem muito mais o que fazer. Ele ataca, sim, ele ataca. Mas ele ataca se sente ameaçado, né? Assim, você tá passando por ele, ele vai vir te atacar, né? Ele não faz isso. Mas ele precisa se sentir ameaçado. Então, quando ele ataca, o que ele faz? Ele baixa a cabeça e sai correndo, entende? Ele não olha pro lado, não olha para cima. Ele não olha, ele vai e bate na árvore, é capaz de fazer isso. Então ele representa esse aspecto um pouco de uma cegueira, né? De que você baixa e vai, né? Que representa a nossa operação da nossa identidade. Ou seja, sempre que a gente se vê fixado a alguma identidade, a gente se comporta igual um javali, assim. A gente quer fazer alguma coisa acontecer, a gente vai indo, né? E vai atropelando quem está pela frente, né? Essa é a base do processo, né? Então, o Buda vai dizer, o apego à identidade, ele é semelhante a um javali, ou seja, um javali fazendo a coisa andar. Né? Aí, mas não é só o javali, vocês vão observar. A gente, quando tem alguma coisa, a gente precisa sustentar aquilo. Né? Então, sustentar é como se fosse um galo. Por que um galo? Porque está sempre ciscando. O dia inteiro, né? O dia inteiro, pegando coisas. Né? Esse ciscar incessante, ele é o movimento que o Buda vai usar uma analogia do nosso movimento de sustentação das coisas. A gente não é que a gente está ciscando, mas é uma coisa incessante, está fazendo sempre, né? Que é a gente o tempo inteiro ter que estar sustentando as nossas identidades, senão aquilo cai, entende? Então, para a pessoa poder se apresentar como alguém, ela precisa sustentar aquilo, senão aquilo vai ficar um pouco sem sentido. E tudo aquilo que a pessoa se constrói como, ela tem que fazer uma manutenção daquilo. Senão aquilo se vai, aquilo estraga, alguém vem e pega, qualquer coisa desse tipo, né? Então o samsara é um movimento incessante da gente estar sustentando as coisas. E o que acontece? Se alguém se intrometer no nosso caminho, aí tem a cobra, que é o terceiro animal, que é essa ação impulsiva, né? Aí vem alguém que se intromete, alguma coisa dá errado e a gente dá o bote, né? A gente tem uma ação enérgica ali dentro, né? Então isso é representado pela ação da cobra. Então é como se isso fosse a base do nosso movimento, né, dentro do samsara, né? A gente se constrói com uma identidade um pouco fechada, a gente fica lá lutando para manter aquilo em pé, e se alguma coisa der errado, a gente respinga, né? Então tem essa base. Isso acontece com qualquer coisa. Mas o ponto que a gente vai olhar é que isso não é assim uma condenação, muito menos que isso diz respeito a coisas externas, vamos dizer assim, né? Então vamos voltar para aquele exemplo do carro. Né? Aí vamos supor, alguém de vocês veio de carro e deixou o carro estacionado lá. Aí o que acontece? A pessoa quando tem um carro,
ou tem qualquer coisa, um relógio, um celular, ela tem algo e ela precisa sustentar aquilo, né? Ela tem um galo que fica sustentando, você tem que mandar para manutenção, você tem que botar uma gasolina, você tem que pagar IPVA, uma série de coisas. Aí a pessoa vem e deixa lá. Aí, se de repente toca um alarme, a pessoa se levanta e vai lá ver se é o dela, se não é bem o que está acontecendo, né? Aí o galo começa, digo, olha, vai lá, o javali pega e blum, vai, né? Aí chega lá, dá uma olhada assim, né, meio raivoso, assim, com a cobra, assim, não tem nada, pronto, volta. Vamos supor que depois de um tempo a pessoa pega e vende o carro pro colega da sanga, né? Aí tá o mesmo esquema, a pessoa tá lá, sentada, meditando, começa a tocar um alarme. Da pessoa diz, olha, se fosse você, vai lá, porque eu acho que é o seu carro. A pessoa não levanta mais, porque aquilo não diz mais respeito a ela, né? Então a pessoa não tem apego ao carro, a gente não tem apego ao celular, a gente tem apego a uma dimensão interna que brota no contato com aquilo. No exato instante em que aquilo não faz mais brotar a dimensão interna, a gente não tem menor pudor de ficar na nossa. Não, agora é outra coisa, agora eu vim de Uber, não tô nem aí. Então é isso, a gente não tem... Esse aspecto, ele não é no sentido externo, grosseiro. Ele é um aspecto sutil. Por isso que a liberação é possível. Então a gente tinha que lembrar disso sempre, né? Isso aqui não é alguma coisa no qual a gente está imerso num processo sem saída. Mas o Buda ele vai o tempo inteiro lembrar de que isso é um processo sutil que ocorre por dentro dos olhos. Então, por isso que a liberação é possível. Então a gente, quando for sentar para meditar, a gente vai olhar como que isso tudo pode acontecer, né? Como que a gente pode gerar liberdade frente a isso, né? Esse que é o ponto que a gente está buscando, né? Então esse ponto é super importante, porque a gente precisa gerar essa percepção de que para a gente poder entender melhor esse processo todo, a gente vai justamente precisar trazer as formas, a gente vai precisar justamente olhar para tudo aquilo que a gente está se deparando, né? Porque é aí que a gente vai poder entender como é que a gente fica preso. É muito comum a gente encontrar caminhos, né? No budismo a gente chama isso de caminho do ouvinte. Então, o caminho do ouvinte não são assim seres específicos em algum lugar, tipo torcida organizada. A gente chega lá e está todo mundo vestidinho de caminho do ouvinte. O caminho do ouvinte é uma maneira da gente se relacionar com o caminho, vamos dizer assim, né? Que diz respeito a gente ouvir e dizer, ah, tá, entendi, que bom, ah, legal. E aquilo fica no nível da informação. Mas o ponto da informação, ele sempre é um pouco limitante, porque a gente já tem muita informação. Além do mais, a gente tem uma relação um pouco viciada, né, com a informação. Vamos dizer, a gente é capaz hoje em dia de sentar e ouvir um noticiário jantando, eles estão lá mostrando as bombas que estão caindo na Síria, depois eles mostram alguma outra coisa, um atropelamento lá na Suécia, aí eles mostram alguma coisa de Brasília que tu nunca sabe se não é pior. Aí depois eles mostram alguma coisa do Campeonato Brasileiro. Aí tem um intervalo, aí começa a novela, a gente tá lá, não tá acontecendo nada assim, né? A gente vai olhando com aquilo. Então a gente tá numa relação um pouco estranha com a própria noção da informação, né? Então é difícil a gente, dentro de uma perspectiva em que a gente vai sendo bombardeado por informações e por notícias, que a gente simplesmente lidando com o Dharma também como se fosse mais uma notícia, como se fosse uma informação, que a gente de fato venha a produzir uma transformação a partir disso, né? Então a gente vai precisar olhar de maneira mais profunda. Então, dentro desse aspecto, vai surgir dentro do caminho do ouvinte, é muito fácil a gente imaginar que o mundo é um local separado de nós,
e que a gente precisa então ou se afastar ou fazer qualquer coisa para poder, enfim, atingir a liberação. Então, dentro do caminho do ouvinte, que foi um pouco esse caminho que o próprio Siddhartha praticou durante 6 anos, ele estava nessa perspectiva de que as formas, as aparências, o mundo eram coisas que precisavam ser evitadas. Então, ele fazia esse movimento de evitar as formas. Então, esse movimento ele nunca vai produzir a liberação final. A liberação final vai surgir no momento em que a gente consegue trazer as formas para dentro do caminho. Esse é o pulo do gato. Né? Se a gente consegue fazer isso, esse é o ponto de transformação. Então vai surgir o que é chamado uma abordagem tantrayana. Na abordagem tantrayana, a gente convida as aparências para o caminho. E a gente então passa a olhar como que elas surgem, no fundo, inseparáveis da nossa própria mente. Então isso na época do Buda já havia esses ensinamentos. Mas aquilo tem uma apresentação muito curiosa. Né? Amanhã a gente vai ver uns trechos disso. Né? Então havia na época do Buda um praticante que não era monge. Então o Buda, por um contexto da época, ele vai optar expressivamente, vamos dizer assim, por apresentar o caminho dentro de uma visão monástica. Então vai criar a sanga monástica, vão surgir os monges e assim por diante. Então eles vão fazer votos. Então, os monges eles têm em torno de 250 votos. Um monte, né? Então isso é um aspecto do caminho, né? Só que na época do Buda tinham praticantes leigos também, tipo nós, assim, que viviam com família, que tinham suas coisas, suas atividades e, claro, praticavam também, né? Então, na época do Buda também havia isso. E havia, dentre os muitos praticantes leigos alunos do Buda, havia um em especial que atingiu a iluminação, idêntica à do Buda. Ele se chamava Vimalakirti. Então, o Vimalakirti, ele era tudo que os monges não podiam. Ele era casado, tinha filhos, ele tinha propriedade, ele tinha dinheiro, ele tinha uma série de coisas. E ele andava em meio ao mundo e em meio àquilo ele era completamente lúcido. Então ele produzia um pouco de tensão para os monges, né? Porque os monges com aquele série de votos que eles precisavam obedecer, e eles lá praticando sempre um pouco tensos, né? E eu vi Malakirti lá, aquela leveza dele chegar, fazer tudo acontecer. Então eles nunca tinham uma relação muito boa com o Vimalakirti, né? Ele sempre fugia um pouco do Vimalakirti, porque ele sabia que o Vimalakirti chegava e pá, neles, né? Então tem uma história em que o Vimalakirti chega no momento da vida e ele se dá conta de que ninguém mais da sanga monástica do Buda se aproxima dele. Ele se pergunta por que isso? Aí o que ele faz? Ele simula uma doença. Se diz que ele faz isso. Aí ele simula uma doença para provocar os monges a irem lá prestar condolências para ele, vamos dizer assim, e aí eles irem lá prestar uma homenagem. Né? Aí o Buda saca, porque eles tinham uma relação de Guru Yoga, né? O Buda descobre aquilo e o Buda pega um por um dos monges e diz assim, olha, vai lá visitar o Vimalakirti. Ele chamando assim, o Ananda, o Shariputra, esses assim, entende? Aí ele diz assim, Ananda, vai lá visitar o Vimalakirti. O Ananda diz, abençoado, eu não vou. Mas por que não? Não, pai, o Ananda diz assim, não, porque uma vez eu estava meditando, o Vimalakirti chegou para mim e disse, Ananda, a verdadeira meditação não é sentar com as pernas cruzadas e manter o foco na respiração. A verdadeira meditação é manifestar lucidez diante das aparências, mesmo em meio ao movimento. Aí o Ananda disse assim, abençoado, eu não fui capaz de dizer nada para ele quando ele me disse isso, então eu não me sinto capaz de ir lá visitar o Vimalakirti. Aí o Buda vai chamando um por um, e todos eles tinham uma história um pouco traumática de um encontro com o Vimalakirti, que eles tinham ficado um pouco sem saber o que fazer, né? Então o Vimalakirti ele vai introduzir essa possibilidade do mundo, né? Ele vai introduzir o mundo dentro da prática, né? Ou seja, o contato com o mundo é o local ideal para a gente poder produzir lucidez diante do mundo. Ele vai trazer isso. Né? Recentemente, a gente tem recebido no Brasil a visita do Lama Alan Wallace, né? Então ele tem vindo uma vez ao ano no Brasil. E ele tem trazido também esses ensinamentos de Dudjom Limpa, que são super preciosos, e eles são muito diretos. Principalmente porque eles trazem uma abordagem que diz assim,
O primeiro ponto que ele vai trazer é assim: tome as aparências como caminho. Ele vai dizer isso, né? Ou seja, você observe as aparências da sua vida, aquilo com que você está envolvido, e você desenvolva a capacidade de olhar para aquilo como prática. Então a gente vai ser convidado a olhar para tudo aquilo com o qual a gente já está vivendo, olhar aquilo como caminho. A gente vai ser desafiado a fazer isso. Porque a gente vai descobrir que quando a gente não fazer isso, a gente vai criar uma dualidade entre o que a gente vai chamar do caminho espiritual e do que a pessoa chama de vida. Então a pessoa pode ter uma sensação de vida dupla, né? De tal hora até tal hora ela é um ser real, de tal hora até tal hora ela é um ser espiritual, que entra lá, faz prostrações, acende incenso, né? Faz aquela coisa toda. Aí depois a vida espiritual termina e a vida real recomeça. Então muito facilmente pode surgir uma sensação de que são mundos que não se comunicam, né? A pessoa às vezes até pode pensar que o mundo espiritual está prejudicando a vida dela, porque agora ela está talvez trabalhando menos, né? Está ganhando menos, aquilo está sendo um problema. Então ela pode pensar que ela precisa diminuir um pouco a sua vida espiritual para aumentar a sua vida, né? Ou eventualmente acontece o contrário, a pessoa pensa que a vida normal dela está atrapalhando a vida espiritual dela, que enfim estava indo bem se não fosse aquele fulano, aquela outra pessoa, aquela outra coisa. Aí aquilo vai surgindo como que uma animosidade entre esses dois mundos, né? Então o Dujo Limpa ele vai ser muito direto dentro disso, né? Ele vai dizer, olha, experimente trazer as aparências como caminho, experimente olhar para isso, né? Exatamente nesse ponto que o caminho vai começar, na verdade, né? O caminho começa não onde a gente gostaria que ele começasse, né? Ou então onde a gente imagina que ele começa, né? Mas o caminho começa no exato momento em que a habilidade de trazer justamente as situações da vida e a pessoa olhar aquilo a partir do olho do Dharma, aí é que o caminho começa. Quando a pessoa faz isso, ela vai descobrir que as aparências da vida dela são inseparáveis da mente dela. Isso é um ponto super importante. Então ela descobre que as aparências e a mente se confundem. Por quê? Porque a aparência que ela vê na vida dela, às vezes ela vê como boa, às vezes ela vê como repugnante, às vezes ela vê como maravilhosa, às vezes ela olha e não sente nada. Ela vê que a aparência do mundo se altera de acordo com o humor dela, se altera de acordo com a maneira pela qual ela está olhando para as coisas. Então ela descobre que o que ela vai chamar de mundo está na dependência de uma posição interna dela. No fim, a pessoa descobre como que ela pode tomar propriamente como caminho. Porque nessa visão de tomar a mente como caminho, a mente já engloba, já naturalmente inclui o mundo inteiro. Porque ela descobre que o que ela vai chamar de mundo está inseparável do que ela vai chamar da mente dela. Então, a pessoa diz, eu tomo a minha mente como caminho. Então, boa parte do que a gente está fazendo aqui, dentro do SEB, né, eu digo, é exatamente esse desafio. A gente tomar as aparências, tomar nossa própria mente como caminho. E aí o caminho começa. Se a gente não faz isso, a gente fica com uma sensação de que o caminho sempre é como se fosse uma roupa um pouco justa. Daí a pessoa olha e pensa, pá, tô um pouco gordinho, acho que eu não vou entrar dentro disso. Eu primeiro preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso aquele outro. Depois que eu fizer uma série de coisas, aí eu vou, pode ser que eu entre dentro daquilo. Daí a pessoa faz aquilo, entrou. Mas a pessoa nunca sabe bem, porque daqui a uma semana, pluf, sai de novo. Daí ela pensa, como é que eu faço para entrar de novo? Então, como se tivesse uma porta que a gente entra e sai, né? Então aqui a gente vai ser convidado a olhar para isso de maneira mais profunda, né? Como que a gente pode olhar para o mundo, para as circunstâncias todas e olhar o nosso olho ali dentro, né? Esse é o início do processo, né? Para a gente poder mesmo olhar para os 12 elos e eles fazerem sentido, a gente vai precisar fazer isso, né?